nossos pensamentos a Jesus, pedindo ao Divino Mestre que nos inspire nesta noite de hoje, sobretudo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, a fim de que possamos alcançar o equilíbrio e a paz necessária para tocarmos as nossas vidas, a fim de que possamos ter em mente que estamos na Terra para cumprir parte do nosso projeto enquanto espírito mortal, aprendendo, quitando débitos, evoluindo como seres humanos que somos. Que possamos, Senhor Jesus, ter mais força para amar o nosso próximo. Que possamos ter um olhar mais caridoso e implantarmos nos nossos corações o Teu Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. O Flávio me pediu que fizesse a leitura inicial do dia de hoje, pelo impedimento da Aninha. E eu gostaria de ler uma página do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos lembrar que, como a Aninha diz, ali está o nosso copo d'água, que todos nós tenhamos essa água da paz em nossas mentes. A lição escolhida foi a de número 176, que tem o título O Caminho. Eu sou o caminho. Isso disse Jesus em João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para esta caça de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada milagrosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifique o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Eu fiquei com muito medo de fazer uma leitura inicial nesse grupo de estudo. É uma primeira vez e
tudo que é novo nos deixa mais ou menos assim, sem rumo, né? E eu peguei esse livro e, coincidentemente, a página aberta por mim aleatoriamente foi exatamente "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E tem uma série de indagações que estão bem dentro do nosso momento atual, né? Se existe morte de pessoas amadas, aí a gente curva os nossos joelhos em oração para que a pregação de uma ou outra igreja nos sirva de alento para o nosso sofrimento. Há desastres, aí realmente se dobram os joelhos, né? Esperando a intervenção divina. E a oração só nos ocorre em momentos excepcionais, como se fosse realmente aquela pomada que a gente vai aplicar nos nossos ferimentos da alma. Eu achei essa página muito bonita e, de uma certa forma, esse Evangelho de Jesus que nos traz o amor, que nos traz a compaixão, que nos traz a segurança, né, de uma vida melhor, é como se fosse, para mim, hoje, uma revelação do meu medo, da minha insegurança de estar com vocês fazendo uma leitura preparatória. Eu quero crer que esse trabalho construtivo que o Flávio hoje me, vamos dizer assim, intimou a fazer, que seja realmente um caminho para a verdade e a vida de Jesus. Que tenhamos a paz necessária e o amor desse Pai maior em nossas vidas. Rafael e Flávio... Obrigado, Beth. Acertei, então. Vamos te usar, pedir mais sua ajuda aí. Antes de passar para o Rafael, só para a gente entender, às vezes a gente estuda o Evangelho, só para complementar um pedacinho, quando você fala aí, Jesus é o caminho, a gente vê várias passagens bíblicas, quando ele fala do cego, né? Estava à beira do caminho. Nos falando, quem não está no caminho, continua sendo cego espiritual. Caminhar com Jesus é o futuro, né? Naquela passagem do cego, sempre fala, estava à beira do caminho, justamente só para completar um pouco. Vamos lá passar para o Rafael, que ele está doido para falar aí. E que completa isso que você falou. Diante de cada discípulo, no reino individual, ou seja, dentro da nossa individualidade, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Eu achei essa página muito bonita. Bom, eu acho que tem mais gente querendo falar, às vezes tem mais alguém querendo falar, Flávio. Não? Bom. Não perguntei, Rafael. Falha técnica. Não, é só para saber. Bem, boa noite a todos. Mais uma vez uma alegria, né, para a gente. Sempre é uma alegria a gente estar aí junto e podendo estudar cada dia mais da doutrina espírita, mais particularmente na terça-feira a obra de André Luiz. E as obras de André Luiz são obras de um conteúdo fantástico, um conteúdo vastíssimo, mas que não é de compreensão, muitas vezes, tão fácil para todos nós e para nós espíritas. Por quê? Porque muitas vezes falta ao espírito linguagem no nosso mundo apropriada para ele conseguir expressar aquilo que acontece no plano espiritual, no mundo dos fatos, no plano espiritual. Então, muitas vezes, os espíritos traçam um comparativo daquilo que tem lá com aquilo que acontece aqui, e em termos de dinâmica, os espíritos até vão dizer que o mundo espiritual é o mundo primitivo,
mas muita coisa do que eles têm lá, muita coisa do que há de técnica lá, quando eles transportam para as obras, isso é transportado de uma forma assim, de comparação, e não de uma forma taxativa, aquilo que o Espírito está falando, que se assemelha com o que acontece aqui, tem lá no plano espiritual também. Não é da mesma forma que a gente percebe, da mesma forma que a gente vê, e nem da mesma forma que as coisas são constituídas aqui, as coisas acabam sendo constituídas lá. Então, assim, é um estudo da obra de André Luiz, é um estudo que exige de nós essa ponderação e este raciocínio. Eu falo isso porque a gente está agora tratando sobre as notícias do plano do nosso lar, a gente está no capítulo 11, e vamos ver vários conteúdos interessantes sobre a divisão de nosso lar, sobre o que ocorre na colônia. Então é importante a gente ter essa noção exata de como funciona a psicografia das obras de André Luiz, e não só de André Luiz, mas de qualquer obra, mas sobretudo André Luiz, porque a coleção da vida no plano espiritual ela é marcada por esse conteúdo metafórico, por essa dimensão assim que os espíritos trazem para nós, sempre aí sob a supervisão de Emmanuel, quando são obras psicografadas pelo Chico, né? Mas vamos seguir. Eu vou divulgar, vou projetar aqui. Deixa eu achar. Tá aqui. Flávio, tá bom aí? Tá. Então a gente começou aí no capítulo 11, notícias do plano. Eu acho que foi aqui sim, gente. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões do nosso serviço. E o André Luiz pergunta a Lísias: Lísias, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas? E o Lísias vai responder que não. Que se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Mostrando, aqui estou recapitulando, mostrando aquilo que a gente já viu, que é o quê? Cada colônia espiritual ela tem a sua característica própria. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degrau diferente na grande ascensão. A gente falou disso na semana passada, dizendo que quando a gente fala em plano espiritual, cada colônia espiritual ela está num estágio vibracional diferente. E esses estágios vibracionais, o André Luiz equipara com degraus de uma escada. Por quê? Porque os estados vibracionais eles são mais ou menos densos. Eles têm mais densidade ou menos densidade, embora todos estejam no plano espiritual. É dizer o quê? Quanto menos denso é o estágio, mais purificado é o ambiente. Mais purificado é o ambiente significa dizer que os espíritos estão mais evoluídos, menos agarrados à matéria, menos presos a essas experiências mundanas que a gente vivencia aqui. Então, eles têm menos necessidades materiais por consequência. Vamos lá. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si. Nosso lar constitui experiência coletiva dessa natureza. Ou seja, toda experiência de colônia espiritual é uma experiência coletiva. Então aí a gente avançou e disse assim, observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios e a gente viu que sim, que os missionários da criação em nosso lar visitaram outros serviços. A gente viu o que então, falando aí? A gente viu que as pessoas chegaram ao nosso lar, mas trouxeram experiências de outras colônias espirituais que lá eram divididos, que dividia as tarefas em departamento,
mas que dentro de nosso lar isso passou a ser dividido com o nome de ministério, né? E que eu chamei a atenção, que é interessante que no mundo que a gente vive hoje, as divisões governamentais da presidência e do Poder Executivo são divididas em ministérios. Vamos lá. E o Lísias prosseguiu dizendo o seguinte: a instituição é rigorosa no que concerne a ordem e hierarquia. Aqui eu parei e fiz vastos comentários sobre ordem e hierarquia, sinalizando a importância de hierarquia, do conceito de hierarquia dentro da doutrina espírita, mas colocando que o espiritismo não tem hierarquia, mas existe hierarquia de trabalho nas atividades desenvolvidas, seja num centro espírita, seja com relação ao plano espiritual. Não é qualquer espírito que ingressa no plano espiritual e pode fazer qualquer coisa. E a gente avança dizendo o seguinte: nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar. A gente parou por aqui. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vamos lá, vou voltar. Chama a atenção para o seguinte. Ali o Espírito diz que nada é dado a título de favor. Parece pouca coisa esse esclarecimento, mas não é. Por que que não é? Porque nós estamos acostumados no plano material com muitos favores, com muito apadrinhamento. A gente está acostumado com isso. Nós vivemos num cenário em que o apadrinhamento se tornou algo quase que natural. As pessoas não veem nada demais nessa prestação de favores. Então eu muitas vezes não tenho mérito, mas eu consigo algo porque alguém está me fazendo um favor. Veja que favor aqui não se confunde com caridade. E isso é interessante a gente notar, porque existem muitas ajudas que, quando a ajuda ela atrapalha a pessoa a crescer, essa ajuda é inoportuna. Por isso que André Luiz destaca que não se trabalha no plano espiritual a título de favor, porque existem ajudas que são inoportunas. O Espírito André Luiz mostra isso em nosso lar quando ele começa a mostrar um quadro em que existem pessoas amando demais. O que é uma pessoa que ama demais? É uma pessoa que não vê o problema. É uma pessoa que não enxerga os defeitos da pessoa amada. É uma pessoa que não percebe que o excesso, vamos dizer assim, o excesso de favor, o excesso de ajuda, também pode ser algo prejudicial. Então a gente começa a notar que as coisas são muito bem dosadas dentro do plano espiritual. As coisas são muito bem dosadas dentro de nosso lar. É tudo muito, muito pensado, muito bem pensado. Então a gente vai notando como os conceitos são estranhos aqui para a gente no plano material. Deixa eu seguir mais um pouquinho e eu vou projetar de novo para a gente ler. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos. Olha só. Na maioria das vezes a gente precisa retornar porque a gente passa pela reencarnação ciente daquilo que estamos falhando, mas não mudamos. É interessante isso,
porque a gente às vezes tem longo estágio de serviço em nosso lar e voltamos para reforçar o aprendizado. Esse reforçar o aprendizado que o Espírito trata aqui essa questão de você voltar para continuar aprendendo, isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente faz de Jesus uma espécie de revolucionário. A gente quer que Jesus implante assim. A gente falava daquelas pessoas que pensavam Jesus como alguém que ia trabalhar de forma que ia salvar o mundo, e Jesus trouxe a salvação para o nosso espírito, para a nossa alma, para dentro de nós, e a gente critica muita coisa que a gente critica na postura daqueles que nos antecederam, que muitas vezes nós, às vezes reencarnamos, enfim, não vou entrar nesse mérito, se nós estivemos lá atrás, na época do Cristo ou não vamos tocar nesse assunto, mas o fato é o seguinte: muitos comportamentos do passado, ou muitos comportamentos de outros espíritos, que a gente critica, inclusive enquanto filosofia de religião, nós repetimos no meio espírita, porém com outros nomes, com outros contornos, com outros estereótipos. Criticava-se no passado que esperava que Jesus ia salvar todo mundo, que Jesus ia ser um revolucionário, que isso, que aquilo. E que a gente entende hoje que isso não era verdade. Jesus veio para salvar a nossa alma. É verdade. Mas quando a gente começa a pensar em prece, quando a gente começa a pensar em estudos espíritas, o que a gente pensa? A gente pensa em aprender espiritismo para fazer o quê? Porque não tem faculdade de doutrina espírita. Não tem faculdade de coleção A Vida no Plano Espiritual, coleção de Nosso Lar. Não tem faculdade disso. Ninguém vai ganhar diploma. Então a gente estuda para quê? Se não para a iluminação da nossa alma. Só que nem sempre parece que a gente estuda para a iluminação da nossa alma, porque muitas vezes a gente dá aula de doutrina espírita, a gente sabe tudo de doutrina espírita, mas se ilumina muito pouco. Então, às vezes, a gente quer aprender a rezar, a gente quer aprender as coisas para aumentar a fé, mas para fazer o que com a fé? Só para rezar melhor? Para pedir melhor? Porque aplicamos, muitas vezes, muito pouco daquilo que a gente estuda em nossos corações. E isso é importante, porque isso define para que serve o nosso estudo. O que a gente faz do mestre com os nossos estudos. Então, quando os espíritos falam que muitas vezes as pessoas criam um aprendizado em nosso lar, tudo bem, é um aprendizado do plano espiritual, mas ainda não é um aprendizado suficiente para marcar o nosso coração com a experiência que vai mostrar para nós e nos deixar conscientes daquilo que realmente é mais importante para a gente. O que eu quero dizer com isso? São aprendizados que a gente às vezes tem no plano espiritual, mas que não torna imprescindível a reencarnação. Por quê? Porque ainda não é suficiente para influenciar de forma concreta nas nossas escolhas. E é interessante isso, quando fala que a gente precisa depois reencarnar para continuar aprendendo. Porque toda vez que a gente reencarna, significa que a gente precisa aprender mais. Veja que há espíritos, poucos espíritos em 10 anos conseguiram galgar tarefas maiores sem precisar reencarnar, só com um curso lá. Por quê? Porque os espíritos... a gente não consegue enganar o plano espiritual. Tem muita coisa que a gente aprende, mas que a gente continua errando mesmo sabendo, porque são vícios que a gente não supera. A gente não muda a nossa esfera vibracional, porque é aquela coisa, à medida que a gente se individualiza, né? A gente entra no reino nominal, a gente se individualiza, a gente cria o nosso padrão vibratório próprio. É a característica do quê? Do reino nominal, pensamento contínuo.
E pensamentos cria estado vibracional. Eu não estive no último estudo do Nagai, mas o Flávio estava comentando comigo que foi um estudo muito legal, falou da evolução e tudo, do princípio inteligente, e houve vários questionamentos, mas o fato é esse. O fato é que a gente começa a criar estágio vibracional, e esse estágio vibracional nosso é que mostra realmente, pelas escolhas que a gente faz, nós temos ideia da nossa estatura espiritual. Aquilo que você pede, aquilo que você faz de Jesus, aquilo que você faz com o ensinamento espírita, que tem na obra Nosso Lar ou em qualquer obra, mostra a estatura espiritual que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. Né? Então vamos seguir, isso tudo já foi falado, eu só estou aproveitando aí para trazer outros comentários. André Luiz vai seguir, vamos lá. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados, André, das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Então vamos lá, vamos parar aqui e vamos reler. Os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna. Demoram no Ministério do Auxílio. Outros são refratários e encaminhados ao Ministério da Regeneração. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente vê aí o seguinte, tem muita gente que sofre e a gente fala assim, a dor é para modificar a pessoa, a dor vai te ajudar. Tem um monte de gente que chega do umbral, que estava sofrendo, e não aceita a orientação. E a gente faz o traslado disso para dentro do nosso convívio social hoje, de pessoas que estão reencarnadas, e a gente vai ver o quê? A gente vai notar que tem várias pessoas que sofrem, você quer ajudar, mas ela não quer ser ajudada. Tem várias pessoas que sofrem e que gostam de continuar naquela posição de sofrimento. Elas gostam de reclamar da vida. Elas não querem mudar. Elas estão sofrendo, mas não mudam. Não mudam. São pessoas que estão fechadas ao auxílio. Daí a gente lembrar a lição que está no Livro dos Espíritos e que André Luiz vai comentar em outras obras, salvo engano, na obra dos Mensageiros ou em Libertação, sobre a prece refratária. Que significa o quê? Muitas vezes você faz prece para alguém, mas aquela pessoa ela não quer dar ouvidos ao plano espiritual superior. As pessoas são refratárias. Essas pessoas são trabalhadas de forma diferente dentro de nosso lar. Perceba, nosso lar está colado no umbral e está recebendo pessoas resgatadas do umbral. Mas cada pessoa resgatada está num estágio. Tem aquelas pessoas que pedem, querem sair de lá, não sei o quê, mas quando cai lá dentro, se abre a realidade do plano espiritual para ela, ela nega tudo. Olha a importância do conhecimento espírita. A gente, quando for resgatado, se a gente sair do umbral e cair lá dentro, né? Se a gente passar pelo umbral e lembrando daquilo que a gente
que a gente sempre fala, o espírita fala assim, porque eu vou passar pelo umbral? Passar pelo umbral, para nós espíritas, significa, como diz o nosso companheiro Dr. Herman e Baltazar, os espíritos, né, os mentores espirituais Herman e Baltazar, cair no umbral para o espírita significa ter dado as costas para os nossos guias espirituais, para os nossos mentores espirituais. Por uma razão muito simples. Quando a gente desencarnar, quem vai nos receber são os espíritos que a gente criou laços. Por que, por exemplo, quando a gente narra alguma coisa, o pessoal fala assim, a mãe de fulano veio buscar, a mãe de ciclano veio amparar, quando a pessoa está perto de desencarnar, não sei o quê. Fulano começou a ver papai, mamãe, não sei o quê, não está acontecendo nada. Muitas vezes ou os espíritos estão visitando, é bom perguntar, ou está visitando, ou vai acontecer alguma coisa. Mas o fato é que esses espíritos vêm nos visitar, por quê? Porque são espíritos que criaram laços conosco, estão na faixa vibratória nossa e vêm nos buscar, vêm nos receber no nosso retorno à pátria espiritual. Quando a gente fala de umbral, nós estamos falando de cair na zona cinzenta de espíritos de vibrações baixas. Então significa dizer que a gente deu as costas a tudo aquilo que a gente pregou, que a gente falou, e todos aqueles espíritos que tiveram relação conosco. No parágrafo anterior, a gente vai ver como que funcionam as zonas espirituais. A gente se situa por afinidade, tanto afinidade de propósito, quanto afinidade de vibração. Só que os nossos propósitos guardam relação com as nossas vibrações. Então, quando a gente chega no plano espiritual, nós vamos chegar lá justamente mostrando quem nós somos, porque os nossos propósitos, as nossas intenções mais íntimas mostram quem nós somos e mostram quais eram as nossas vibrações. Ninguém vai esconder isso no plano espiritual. Daí, se eu espírita começo a falar, eu vou, depois que eu passar no umbral, significa dizer que tudo aquilo que os mentores falaram, que toda essa afinidade que eu tenho com os mentores, ela não é real. Não sou eu que tenho uma afinidade com os mentores. Quando eu resolvo trabalhar, a misericórdia divina permite que os mentores se aproximem de mim para ajudar a outrem e para eu ser ajudado, para ver se eu me ligo. Então se liga, porque está no Evangelho, está no Livro dos Médiuns, que compete a cada um de nós rechaçar as ideias dos espíritos enganadores e dos espíritos malfeitores e dos espíritos de vibrações baixas. Isso não é mentor que vai ficar limpando a nossa mente e as influências. Nós precisamos recusar essas investidas do plano espiritual. Nós precisamos fazer isso. É competência, é atribuição nossa fazer isso. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então a gente vê que dentro de nosso lar a gente vai ter o Ministério do Auxílio para trabalhar determinadas pessoas e o Ministério de Regeneração para trabalhar outros. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos nos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para outras tarefas. Ou seja, as pessoas precisam se preparar para a tarefa. Não existe essa coisa das pessoas ingressarem em tarefas sem ter o devido preparo. Isso não existe. Mas eu recebi uma missão. Não existe. Não existe. Os espíritos preparam a gente gradualmente para os trabalhos que nós precisamos realizar. Não existem mestres espirituais na Terra.
Por isso que o único mestre que nós temos é Jesus. Vamos prestar atenção nisso e vamos lembrar da lição que está no livro dos médiuns. Qual é a lição? O general não treina soldado raso. Veja que a pessoa passa pelo Ministério da Regeneração para depois, um dia, conseguir ingressar no Ministério da União Divina, que é onde estão os trabalhos que a gente viu lá, a fluidificação da água de nosso lar, os trabalhos de energia mais pura. Por quê? Por que isso? Porque primeiro a gente precisa passar por um treinamento, por um conhecimento, e quem vem treinar a gente não é general. General, os espíritos fazem essa comparação no livro dos médiuns, comparando o exército aqui na Terra. General não vem treinar soldado raso. O guia espiritual que está numa vibração muito superior à nossa, ele não vem trabalhar com a gente. De imediato, não. Tem outras pessoas que são daquela linha vibracional que vem treinar o médium, que vem treinar o trabalhador, qualquer tarefeiro, não é só na mediunidade isso não. Quando a gente começa uma tarefa, qualquer tarefa na casa espírita, qualquer tarefa que a gente faça, inclusive profissional, nós somos assistidos por amigos espirituais. Então, à medida que a gente se inclina para fazer alguma coisa, a gente começa a receber um amparo. E a gente percebe essa lição em nosso lar, o quê? Que tudo é gradual. Nossos trabalhos mediúnicos e espirituais também são gradual. Por isso a equipe espiritual do médium ela é dinâmica. O médium vai recebendo outros espíritos para ingressarem na sua equipe de trabalho espiritual. Ah, mas o Chico Xavier foi o Emmanuel desde cedo. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro que o Chico desde cedo se mostrou uma alma sublime, que podia descarrilar, mas que não descarrilou. Escolheu trabalhar no bem. Mérito de Chico Xavier. Mas a gente lembra que o Chico passa um tempo no Centro Espírita Luiz Gonzaga para depois o Emmanuel aparecer para ele lá na beira do açude, na represa, quando ele estava debaixo da árvore, e falar do disciplina. O Chico já estava trabalhando no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Já tinha passado bastante experiência de vida. Então, essa coisa da pessoa chegar dentro de casa espírita, ou essa coisa de nós como espíritas, ou como espírito que somos, de chegar achando que nós somos o rei da cocada preta, de chegar achando que a gente pode fazer qualquer coisa. Vamos com calma e vamos pedir orientação e intuição aos nossos mentores. Isso não quer dizer que a gente deva se acovardar diante da tarefa. Porque a gente tem aquela falsa humildade, quem sou eu? Falsa humildade. Nós somos imperfeitos, mas somos úteis para trabalhar no bem. Mas precisamos ter essa noção que em muitos trabalhos os espíritos trabalham conosco, apesar de, significa que nós não temos condições, mas apesar das nossas imperfeições, os espíritos estão trabalhando conosco. Por que a gente está estudando nosso lar? Para que os espíritos trabalhem conosco por conta do nosso mérito, e não por conta simplesmente que alguém está precisando de ajuda, não sei o quê, e nós não tenhamos, né, e o nosso mérito seja pequeno, porque eu, como médium, me colocar à disposição de um espírito para ser instrumento de trabalho, eu tenho mérito. Porque eu estou querendo me colocar à disposição do trabalho, já é um mérito. Mas nós precisamos entender que existe essa gradação de trabalho. Os espíritos, a gente não entra dentro de nosso lar, por exemplo, e sai pegando qualquer tarefa. Tá? Estou tentando projetar, está falhando.
Gente, olha só. Eu vou encerrar o estudo para a gente abrir para a semana que vem da seguinte forma. A gente vai ingressar aí e o Lísias começa a explicar a André Luiz que cada ministério, para você acessar, você precisa ter um padrão vibratório ou você precisa ter aquilo que a gente convencionou de chamar de amor e sabedoria. As duas asas do amor e do conhecimento. Porém, nós vamos perceber que essas asas elas comportam várias derivações. Quando o Espírito Verdade fala assim, espíritas, amai-vos e instruí-vos, o amai-vos e o instruí-vos comportam várias derivações. Então eu tenho várias virtudes que eu preciso alcançar para vivenciar esse amor trazido pelo Espírito Verdade, e eu preciso alcançar várias virtudes em termos de conhecimento para vivenciar o instruí-vos que o Espírito Verdade traz para nós. Então a gente vai ver que dentro do ministério, de cada ministério do nosso lar, você precisa de uma virtude diferente, de um conhecimento diferente para você trabalhar. E assim também acontece dentro da casa espírita. E assim também acontece na nossa vida. Por quê? Porque se eu não tenho tato para lidar com as pessoas, eu não posso trabalhar no atendimento fraterno. Se eu não tenho capacidade de expor as coisas, não sei o quê, se eu não tenho ainda conhecimento, se eu não estudo a doutrina espírita, eu não posso trabalhar na divulgação doutrinária. Não se trata de preconceito ou de discriminação. Todos nós podemos trabalhar em todos os setores, desde que a gente comece a alcançar as condições para isso. Mas para alcançar essas condições não é favor. Ninguém vai pegar e te colocar lá. Eu preciso ter mérito, eu preciso conquistar, e eu conquisto isso através do estudo, e através do esforço, e através das experiências que se apresentam para nós na vida. Então a gente vai mostrar aí um pouco do departamento de nosso lar na semana que vem, e espero encontrar todos vocês. Hoje não só a minha imagem estava travada, mas eu também estou meio travado, porque eu estou com a cabeça no estudo e precisando entregar um negócio, então vocês me desculpem, tá bem? Gente, que Jesus nos abençoe e que a gente esteja junto na semana que vem, se Deus quiser, Ele há de querer, tá bom? Flavinho. Vamos elevar então os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele a sua benevolência, a sua orientação e o seu amor para as nossas vidas. Que vibremos paz e luz, que vibremos a fluidificação dos nossos copos de água para o amor, para a regeneração, para que seja o remédio de nossas almas. Te agradecemos, Pai, por essa hora de estudo, te agradecemos por estarmos aqui presentes, nessa sala de luz e de amor, e te pedimos que fique com cada um de nós, nessa noite, nessa semana e nos dias vindouros. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado a todos aí, muita paz e luz. Um abraço aí. Obrigado. Boa noite, Flávio. Boa noite. Um abraço em todos. Boa noite a todos.